E vamos começar aqui falando sobre o Ronaldo Fenômeno, né, que falou na Sport TV que o artilheiro e o craque do Brasileirão será o Pedro, também o melhor jogador da América em 2023. Pedro é um atacante de qualidade que faz a diferença no ataque do Flamengo. Ele tem um futuro enorme pela frente, com um futuro também na seleção, tá? Disse aí o dono de 70% da SAF do Cruzeiro. O Ronaldo também destacou o seguinte: acho que a disputa neste ano ficará entre Palmeiras e Flamengo, os dois clubes mais bem estruturados que conseguiram bons reforços e mantiveram a base dos seus elencos para 2023. Isso a gente já tinha falado, mas ele então trazendo aí essa opinião com relação ao Pedro. E a gente também tem aqui o principal nome, né, hoje do elenco do Flamengo, pelos títulos recentes e tal, até mesmo por tudo que acontece. Cara, não, é o Gabigol, né? O Gabigol, por mais que ele estivesse atravessando uma fase ruim, fez um excelente jogo passado agora contra o Maringá. Ah, mas o todo-poderoso Maringá. Não, mas fez uma excelente partida, né? O Gabigol tem contrato com o Flamengo só até o fim de 2024. E em entrevista ao UOL, o diretor executivo do futebol, Bruno Spindel, revelou que o Flamengo já iniciou as conversas para a renovação do camisa 10. Pessoal, parar, você falou que ele não era camisa 10. Cara, eu falo o que eu sinto vontade de falar. Eu acho que o Arrascaeta é mais 10, o Gabigol é mais segundo atacante, né? Casa certinho com o Pedro e dá para jogar com camisa 10 ali, que é o Arrascaeta. Deram a 10 pro Gabigol, tranquilo também, agora não vai tirar a 10, não adianta, né? Ele faz ali a função também de armação. É muito bom, assistência. Arrebentou no jogo passado. Mas a gente sabe que a genialidade é com o Arrascaeta. E ele mesmo falou isso, né? Só você me enxerga. Ele sabe que o rei das assistências, quem faz tudo é o Arrascaeta. Então, eu acho que o Arrascaeta também já está acostumado com a camisa 14 dele lá, né? Apesar de que ele usa lá G10 de Arrascaeta, acho que é no Insta ou no Twitter, mas a gente sabe que, porque na seleção uruguaia é 10, mas de qualquer forma, gente, a gente não tem que... o negócio está começando a fluir, né? O Flamengo está começando a vencer, está começando a jogar bem, acho que encerrar esse assunto aqui, mas o Gabigol, né? Então deve ter a sua renovação feita no Flamengo, e o Spindel falou o seguinte: espero que seja possível em um futuro breve. A gente já iniciou as conversas, é um processo cauteloso, cuidadoso, espero que dê certo, tá? É um grande ídolo do Flamengo, da nação, somos muito gratos a ele, é óbvio que o Flamengo quer continuar com ele por muito tempo, é o nosso desejo, ele é muito feliz no Flamengo, é o desejo de todos, tá? Então falando que até é desejo também do próprio Gabigol, né? Falar que o Eric Pulgar foi relacionado para o jogo contra o Maringá e será relacionado também contra o Botafogo, né? E a gente já falou que ele pode fazer uma função diferente que o Vene trouxe como zagueiro, então ele deve ser relacionado também para o jogo contra o Botafogo. Olha só, o Gerson, a gente vai mostrar aqui também, a gente vai fazer um react aí, né? O cara, ele vai falar sobre... Eu ia até ler aqui as aspas do Gerson, mas a gente vai colocar aqui no nosso react o Gerson falando aí sobre voltar a jogar bem no Flamengo e tudo mais. E com relação aí ao Cebolinha, né? O Cebolinha, ele falou na Flá TV, na resenha do Craque, o seguinte: a gente precisava fazer esse tipo de jogo. Não só pelo resultado, mas também pela exibição. Muitas coisas positivas. No jogo passado, fomos derrotados pelo Inter, mas vimos evolução. E esse jogo contra o Maringá foi para confirmar. Estamos no início de trabalho, mas a gente já vê uma evolução. Nossa equipe começou o ano de uma forma diferente do que gostaríamos, mas a gente viu nesse último jogo muitas coisas positivas. E isso acaba nos alegrando porque colocamos em prática o que temos treinado. Tenho certeza que esse ano vamos colher bons frutos. Olha aí, o Cebolinha com certeza aí de que alguma coisa boa está vindo. O Flamengo aí divulgou nessa sexta-feira informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o Racing no dia 4 de maio em Buenos Aires pela Libertadores. A venda dos bilhetes se inicia hoje às 17 horas no site oficial do Racing, tá? As entradas para a torcida rubro-negra custarão 10 mil pesos argentinos, cerca de R$ 224 na cotação atual, tá? Então,
Cara, geralmente esses ingressos da fase de grupos não costumam esgotar muito fácil, tá? De qualquer forma, é bom o torcedor, né, que vai viajar ficar ligado, né? Ficar ligado porque já pode garantir aí com o preço de bilheteria, né, o ingresso do jogo contra o Racing em Buenos Aires. Os considerados favoritos, então, se classificaram na Copa do Brasil e, com isso, a gente tem aí as oitavas de final sendo formadas e eu acho importante a gente trazer aqui justamente a data do sorteio. Olha só, o sorteio das oitavas de final será na terça-feira, às 13 horas. Terça-feira agora, às 13 horas, na sede da CBF. Os jogos da etapa serão no mês de maio, tá? Informação aí do Renan Moura. Então, a gente tem aí marcado para terça-feira, a 1h da tarde. Você vai acompanhar aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, nas redes do Paparazzo Rubro Negro, né, o sorteio da Copa do Brasil. E aí a gente chega aqui, olha só, trazendo para vocês as equipes que podem enfrentar o Flamengo, que vão para esse sorteio. O América Mineiro, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Bahia, o Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Sport. Ou seja, virou uma espécie de campeonato brasileiro, já virou campeonato brasileiro literalmente. O Flamengo é o atual campeão e na terça-feira, então 1h da tarde, a gente vai saber qual desses 15 times que eu acabei de falar será o que vai enfrentar o Flamengo, tá? Né? E ninguém contava com essa, né? O Bola VIP trouxe aqui o novo Arão no Flamengo. A nação descobre reforço na zaga. Por que o novo Arão? Rogério Ceni utilizava o Arão na zaga e, em apuração aí do jornalista Vene Casagrande, o meio-campista Eric Pulgar pode ser utilizado como zagueiro por Sampaoli, tá? O treinador vem testando o chileno de maneira recuada na formação tática da equipe, assim como já foi lembrado, a possível mudança pode repetir algo parecido com o que o Rogério Ceni fez com o volante William Arão, né? Com passagens pela seleção chilena e por equipes europeias como a Fiorentina, Pulgar alinha a combatividade e a boa saída de jogo no setor central do campo. Mesmo quando estava mais recuado, Arão participava da ligação ao ataque do Flamengo, funcionando quase como um líbero. Ainda que a forma como o Sampaoli está preparando o atual atleta do rubro-negro não seja totalmente conhecida, o debate na torcida já tomou conta das redes sociais e dá-lhe X9, né? Apesar do jornalista que não tem culpa nenhuma publicar, queira ou não, o X9 tá comendo solto, né? Tá rolando aí, continua passando informação e a gente tem aí, né, essa informação vazando de que o Eric Pulgar pode ser aí defensor com o Sampaoli. A gente passa aqui para vocês também que o Cebolinha, né, aproveitou a oportunidade, ganhou moral com o Sampaoli, matéria aí do jornal Lance, né? A gente sempre trazendo tudo que está rolando nas redes para vocês aí, né? Cebolinha aí com moral com o Sampaoli, um dos jogadores mais criticados do Flamengo nas últimas partidas. O Cebolinha deu a volta por cima, foi bem no jogo. E recebeu a oportunidade de ser titular pela primeira vez com o Jorge Sampaoli e não decepcionou, né? 1 gol e 2 assistências para ele. Com moral, a tendência é que ele ganhe cada vez mais minutos com o argentino, até porque, né, a gente não sabe o que está acontecendo com o Bruno Henrique, a tal da tendinite e tal, depois de voltar. Então a gente fica preocupado aí com essa situação do Bruno Henrique, mas ao mesmo tempo tranquilo, porque a gente tem ali o Cebolinha sendo também recuperado pelo Sampaoli. Mas que loucura, né? Recuperando todo mundo, né? Todo mundo voltando a jogar bola. E o Varela, hein? Varela com problema no quadril, a data aí da cirurgia sendo marcada. O Rubro Negro informou a situação do lateral direito nas redes sociais na manhã desta quinta-feira. Problema no quadril e ficará afastado dos gramados por tempo indeterminado, tá?
vai passar aí para o procedimento cirúrgico, tá? Então, no quadril direito na manhã do próximo sábado, tá? Hospital Copa Star com o Dr. Lourenço Peixoto, gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo. Dr. Márcio Tanuri acompanhará o processo. Então, o Varela passando por uma cirurgia no sábado agora, dia 29, né? Durante o feriado, né? Durante o feriadão, ele passando aí por uma cirurgia, né, do quadril. Que loucura, rapaz. Então, tempo indeterminado, Varela. Ainda bem que a gente descobriu aí o Wesley, descobriu, entre aspas, né, o Wesley. E o Vasco, hein, que está pensando em próxima janela e monitora Cuéllar, ex-Flamengo. Após 16 jogadores no início do ano, o Vasco se prepara para a próxima janela de transferência e mira o volante Cuéllar como um dos alvos, né? Então, matéria aqui falando desse interesse, né, do Sport Buzz, falando do interesse do Cuéllar, né, interesse do Cuéllar, né, em voltar para o Brasil, e aí o Vasco interessado em contratar o Cuéllar, Gustavo Cuéllar. Paulo Brax, CEO do Vasco, voltou de uma viagem à Europa na última semana. Ele, no período que estava no exterior, se reuniu com representantes da 777 e de outros clubes que pertencem ao grupo de investimentos. Dentre as reuniões realizadas, o tema do mercado de transferência foi uma das principais pautas, né? E até o momento o Vasco não tem um número definido de contratações, mas certamente terá a atuação muito mais discreta do que aconteceu no início do ano. Com a saída do Andrei, que volta ao Chelsea em julho, o Vasco monitora a situação de Gustavo Cuéllar, velho conhecido da torcida do Flamengo. Não tem como a gente torcer para o Cuéllar e para o Vasco, né? Vai ser estranho demais. Eu prefiro torcer para o Cuéllar voltar para o Flamengo, ou ficar por lá, ou ir para outro time. Agora, jogar em rival não acho bacana, não. O Cuéllar teve um momento muito bacana no Flamengo, né? Foi um jogador muito querido pela torcida, né? Teve uma identificação muito forte com a torcida. Eu nunca vou achar legal o jogador identificado com a torcida voltar para jogar em rival. E vamos falar aqui agora do atacante gringo que o Flamengo contratou, notícia aí trazida primeiramente pelo Fred Gomes, né? O atleta nigeriano Oluwaseun Ogundana, né? Nigeriano, chegou ao Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo e reforçar o elenco sub-20 do mais querido. Ele é jovem, mas pode ser utilizado aí pelo Sampaoli, tá? Então, o nigeriano Oluwaseun Ogundana, nome difícil, né? Mas vai ser chamado de Chola, tá? Chega por empréstimo de uma temporada com opção de compra por cerca de $500 mil, mais ou menos 2,5 milhões de reais por 50% do jogador. O jogador foi destaque em torneio internacional tradicional na Itália, realizado na região da Toscana, tá? Na edição aí do ano passado da Viareggio Cup, disputada exclusivamente por atletas sub-18, o Chola foi um dos grandes destaques individuais e figura fundamental para a chegada de sua equipe à final da competição, tá? Então, após a observação na Itália, o Flamengo concluiu aí a captação, enviando um scout à Nigéria para vê-lo novamente e aprová-lo na sequência. O Flamengo fazendo o caminho inverso, trazendo o jogador de fora para cá. Isso é espetacular, né? Ele foi nascido aí em 22 de fevereiro de 2005, em Ifak, na Nigéria. Ogundana Chola Elijah, né? O Chola também foi observado pelo Palmeiras. Em 2002, a Viareggio Cup revelou outro nigeriano de sucesso, o ex-atacante Oba Martins, né? Fez 3 gols aí naquela edição e foi protagonista na decisão que apontou a Internazionale de Milão campeã contra o Torino, tá? Então, Flamengo aí descobrindo um nigeriano e trazendo para o sub-20, mas assinando aí empréstimo e podendo ficar depois em definitivo, né? O Flamengo com
opção de compra por 2,5 milhões de reais, 50% do jogador. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O Shola tá aqui, ó. Olha o Shola aí, ó. Peraí. Olha ele aí, tá? Tem mais aqui, tem mais foto aqui, ó. Tá aqui, ó. Peraí. Rapaz, agora vai. Ó. O Shola, então, novo atacante do Flamengo. Bem, passar para vocês aqui a arbitragem, né, do jogo entre Flamengo e Botafogo, clássico de domingo. O nome escolhido pela CBF é Edna Alves Batista, tá? FIFA São Paulo, então a Edna, você vai apitar o Flamengo. Pois é. Então, arbitragem definida aí, FIFA São Paulo, Edna Alves Batista aí, né, cuidando do jogo Flamengo e Botafogo, ela foi a escolhida. E o Thiago Maia, né, autor do primeiro gol da goleada de 8-2 contra o Maringá, dedicou, né, o gol ao Arrascaeta e brincou com ele. Falou o seguinte: isso aqui foi para o Arrasca, que diz que eu só faço um gol por ano. Até agora já foram 2. Sensacional. É nesse clima que a gente gosta de ver o Flamengo, né? Então, sem descanso também, o Flamengo goleou o Maringá na quarta-feira. Mesmo assim, o técnico Sampaoli comandou treino na manhã de ontem, quinta-feira, aí continua agora normal. Hoje tem treino de novo no Ninho do Urubu, né, visando aí o Brasileirão. O Flamengo não tem como ter descanso, tem os jogadores que vão pro regenerativo, mas não tem como pensar de outra forma, né?